and a violent kiss. Full of face, full of light, full of light. Desenho humano hoje, nosso segundo encontro. Hoje, dia 23 de janeiro de 2019. Vamos compartilhar autoconhecimento com desenho humano? Então, aqui é Mérice Oliveira, sua pelo desenho. Estou aqui para compartilhar o entender. Sou desenhada para isso. Então, como uma geradora, aguardo a sua pergunta, a sua dúvida, que através desse programa de autoconhecimento com desenho humano, essa gravação gratuita diária de segunda a sexta que estamos iniciando, desde ontem tivemos o primeiro programa, hoje é o segundo programa, é tudo sobre autoconhecimento com desenho humano. E eu estou aqui desenhada para responder e ajudar a mim mesma e a todos a entender cada vez mais essa super ferramenta de autoconhecimento. A base sempre é gerar o seu desenho, se você não gerou ainda, uma data, horário, cidade, né, o horário preciso, data, para você ter o desenho correto ali, o seu mapa genético. Então, é um potencial. O autoconhecimento com desenho humano é único, porque cada ser humano vai estar trabalhando com o seu desenho, então é a percepção da pessoa que tem o poder, certo? O conhecimento é a ferramenta. Então vamos lá, é um potencial de vivermos, mesmo dentro da homogeneização, vivermos como nós mesmos, nos movendo no dia a dia através da nossa estratégia e tomando as nossas decisões através da autoridade interna única de cada um, e não com aquilo que pensamos ser bom para nós. A nossa mente é maravilhosa, é uma autoridade externa, é para o outro. Então, é o conjunto deste conhecimento que, na verdade, é um oceano de informação, certo? Então, o desenho humano hoje, no seu segundo programa, apresenta o projeto Gotas de Desenho Humano. Veja bem, esse conteúdo do potencial para o autoconhecimento único é uma ciência, a ciência da diferenciação, chamado Sistema do Desenho Humano. Todo o conteúdo equivale a um oceano de informações. Então, para que consigamos realmente viver o poder que o conhecimento traz, o desenho humano compartilha o projeto Gotas de Desenho Humano para estar aqui com o objetivo principal de disponibilizar o apoio, compartilhamento e empoderamento para todos que embarcam agora ou que já estão embarcados nessa jornada de autoconhecimento com o desenho humano. Então, ontem tivemos lá o nosso programa número 1, hoje é o programa número 2. Então, esses primeiros programas é trazendo essa estrutura para você ir, né, se familiarizando, e eu mesma, de colocar isso para você, certo? Porque tudo isso vai se transformando. O importante é o objetivo e 5 vezes por semana vai ter ali um conteúdo para você poder processar, certo? Então, nosso encontro diário, de segunda a sexta, vai ser sempre dividido em 3 partes. Vou falar primeiro do tempo dos neutrinos do dia, como isso afeta o seu desenho. Então, por exemplo, se você quiser que eu olhe o seu desenho no tempo do neutrino, envia para mim seus dados, certo? Aqui está meu WhatsApp, você fala, olha, aqui meu nome é tal, eu estou escutando as gotas de desenho humano, do desenho humano hoje, eu gostaria que você usasse o meu desenho
para fazer o tempo dos neutrinos. Porque o tempo dos neutrinos, gente, é um movimento. Então, assim, não é aquela coisa fixa, entende? Então, assim, é como isso interage no seu desenho, certo? Então, esse primeiro momento vai ser para olhar para o desenho, né? O tempo do neutrino em algum desenho e, obviamente, né, fazer os comentários ali do momento. Uma segunda parte do nosso encontro aqui são gotas de desenho humano para esclarecer um ponto específico sobre o seu desenho, certo? Então, também me envie a sua pergunta. E no final, a dica do dia, eu vou trazer um tópico específico, obviamente ligado com o que a gente está envolvido, né, no momento, sempre para enriquecer, né, e como que você vai aplicar isso na sua vida para o seu empoderamento pessoal, certo? Eu sou Méris Oliveira, professora e analista de desenho humano e também diretora e fundadora do Desenho Humano Brasil. Vamos lá. Então, começamos hoje o tempo dos neutrinos. Hoje, dia 23 de janeiro de 2019, nós temos a linha 2 na porta 41. Então, lembra que a gente está acompanhando aqui? Então, a porta 41, ela fica nesta posição aqui na mandala. Então, o Sol, ele está aqui e ele está se movendo essa semana. O ano novo do Rave, do desenho humano, começou quando o Sol completou a sua volta, né? Na mandala e chegou na porta 41. Então, aqui começa o ano novo. Isso foi ontem, 22 de janeiro, por volta das 6 horas e 11 minutos da manhã. Hoje, o Sol está aqui na linha 2 e ele a semana toda vai estar passeando aqui por essa porta 41, ou hexagrama 41. Nós sabemos que o 41, ele está aqui na raiz. Então, 70% de neutrinos produzidos estão envolvidos com um aminoácido, que o lugar dele é de combustível, no centro de adrenalina, e ele é o codon genético iniciador, que faz parte desse caminho experiencial aqui, onde desejamos muitas coisas. A porta 30 vem e fala, ó, eu reconheço um sentimento, aquele sentimento que é algo novo vira uma crise, porque não conhece, não sabe do que se trata. E, eventualmente, há um progresso. Tudo isso e chega lá na garganta no 35, que é sobre o progresso dessa experiência aqui. Então, o que acontece? É através do tempo. Você não pode ter lá uma, digamos assim, já a sua opinião sobre algo que nem ocorreu. Isso é uma coisa que acontece na cabeça. Então, começa por aí para você começar a ver no seu dia a dia o que realmente é uma atividade mental que a sua mente está trabalhando como uma autoridade externa para o outro, porque você entrou corretamente nisso, ou o que o que a sua cabeça, a minha também, né, começa a pensar que nada mais é do que uma atividade que está lá acontecendo, não é fato, certo? Isso está ligado com esse processo que passa pelo plexo solar aqui, que é esse centro de consciência emocional, certo? Então, hoje, nós temos um canal ativado no programa, um canal completo, veja, não é sempre. Vocês vão ver que várias vezes o tempo do neutrino, ele vai estar todos os centros abertos. Mas nós estamos aí com esse canal da mutação, que é um formato. Veja, esses canais aqui entre a raiz e o sacral, eles formatam tudo o mais que está, né, definido. Então, este tempo dos neutrinos do agora, ele está trazendo esse movimento aí de neutrinos. 70% é o codon genético iniciador para a pessoa ter 1000 desejos, né? E eventualmente ela vai, então, ter um daqueles desejos trazido para a percepção emocional, para ela poder trabalhar aquilo e haver um progresso ou não, certo? A Lua, no momento que a Lua é o objeto que se move mais rápido, está na porta 59 aqui, mas em breve ela já vai se mandar dali e ela vai se mover. Ai, meu Deus, será que tá o 59? É aqui.
Tá? Então, a Lua está aqui, ó, no 59. A Lua é o que nos impulsiona o tempo todo, certo? A Lua, lá no seu desenho, vai ser a porta que está lá, vai ser a porta que impulsiona a sua vida, certo? Então, a Lua, daqui a pouco, ela já vai para a porta 40, certo? Então, ela vai sair daqui do 59, mais tarde, no dia, vai para o 40. Veja bem, se você tem um plexo aberto e você tem a porta 6 e a 37, ou uma das duas, agora, se você tem a porta 6, não tem o plexo definido, neste momento, este canal está definido daí para você. Se você tem a porta 6, por exemplo, no plexo aberto. E aí você fica aí definido com esse canal aqui, que é uma energia para a intimidade. É para fertilidade, seja ela procriação, seja ela projetos, o que seja. E depois a Lua, mais tarde, vai lá para a porta 40, então se você tem 37, então a onda emocional, ela sai daqui, ela vai lá para o contato com o ego, não mais com o sacral, mas daí em contato com o ego, que é sobre, então, as barganhas lá na comunidade, é sobre as necessidades, é sobre o que está faltando, o que não está faltando, é sobre os compromissos, ali as barganhas foram cumpridas ou não, a pessoa começa a pensar, mas eu tinha combinado isso, mas fulano não fez isso, e isso tudo, gente, são neutrinos atravessando a gente, e a cabeça falando, não necessariamente a verdade do seu dia, certo? Então, hoje estamos nos movendo através dessa oceano, essa densidade de neutrinos, que nos traz, então, aí 70% de combustível para todos os inícios dos desejos possíveis que você possa imaginar. O que está aterrando é uma porta na garganta, o 31, que é um verbo que diz eu lidero. Então, se você tem o 7 e não tem o 31, e agora o 31 vai ficar na Terra a semana toda, então você acaba que define esse canal, que é um canal de um papel, canal do alvo. Então, o que é necessário você fazer para você entender como que o tempo do neutrino te condiciona especificadamente no seu desenho? Porque este é o tempo do neutrino, é aquele no qual você é condicionado, certo? O tempo dos neutrinos homogeneizado, a gente sabe, porque o Sol lá vai girar o ano todo através dessa janela, e cada informação que tem aqui é muito clara para quem está chegando e aprendendo aos poucos, e quem já está aí conhece a informação. Então, gente, o tempo do neutrino é, na verdade, como que essa configuração do dia afeta seu desenho. Então, hoje temos aí o 61 e o 63, Plutão lá no 61 na cabeça, Netuno. Então, assim, quem tem o 24 e o 4 e não tem esse 61 e 63, estão aqui, de repente, condicionados. E veja bem, quem tem o 24, Plutão é aonde toda transformação realmente chega na nossa célula, certo? Então, de repente, a pessoa que não tem lá cabeça e ágina definidos, a natureza é tê-los aberto, certo? Não ter um formato fixo de como você pensa. Veja bem, tudo isso é um mecanismo, né? Então, o 61 está lá no Plutão, você tem o 24, então você está condicionada a querer saber, querer saber, querer saber, querer saber. Então, se você, por exemplo, é um projetor que precisa guardar o convite para poder, né, se envolver com as coisas, mas de repente você está aí num condicionamento que quer saber, quer saber, quer saber, aí você já sai iniciando as coisas. Aí você entra em algo, você vai acabar amargurado. Respira. As mudanças de valor realmente que vão mudar a sua vida, se você é um projetor, vai vir através do convite. Se você é um gerador, vai vir através da resposta. Se é um refletor, vai vir através de, no mínimo, um ciclo da Lua.
E se você é um manifestador, mesmo o manifestador que é o tipo completamente autossuficiente, ainda vai precisar se basear em alguma informação. Vai precisar se basear, né, em alguma informação. Porque não é porque o manifestador tem a mecânica manifestadora que ele pode sair manifestando. Não é a mente que manda na mecânica, certo? É o todo, a síntese completa. Né? Então, o tempo dos neutrinos do agora, basicamente, nós estamos no ângulo direito da cruz do inesperado, aqui perfil 2. Então, hoje é um dia, assim, sabe, do eremita, é aquela coisa do chamado, o chamado interno, o chamado externo. Estamos indo, né? Amanhã vai ser um dia de linha 13, onde já a linha 13, ela já quer adaptar as coisas, então já muda de figura. É a mesma energia de inícios, mas já é outro tipo de frequência, certo? De acordo com as linhas que vai mudando aqui durante a semana. Vocês vão observar isso, certo? Então, assim, agora eu vou mostrar para vocês que eu estou falando aqui na prática. Por exemplo, um desenho refletor. Isso aqui é um desenho de um tipo refletor. E aqui o exemplo do trânsito do momento desse tipo refletor. Então, para essa pessoa refletora, agora, ela está como se fosse uma geradora manifestante e está definida até o ajna, né? E ainda aqui definida esplenicamente. Então, assim, aqui é o canal da luta, esse 28, 38, as coisas, é tudo através de, assim, a busca do propósito, existe algo mais do que o arroz e feijão, é uma luta. Então, de repente, esse tipo refletor, que é naturalmente todo aberto, que entende que não tem como confiar no agora em nada, porque ele necessita, no mínimo, de um ciclo da lua para poder tomar uma decisão sobre aquilo que chega na sua vida. Então, quem sou eu agora? Pergunta o refletor. Este refletor agora é um gerador manifestante com potencial para depressão. Porque, olha só, você tem aqui raiz que consegue chegar no ajna. Então, isso aqui é um mapa que as pessoas podem descobrir que tipo de depressão e da onde que isso está vindo. Né? No caso aqui, você tem, ó, transformação, gerando um ritmo, trazendo isso, expressando como uma líder e trazendo aqui, através disso ainda, aqui um formato de conceituação das coisas para pesquisar, para curiosidade, para o estímulo e buscando propósitos. Então, olha só como é que a faca tem dois, né, lados. Você, ao mesmo tempo que tem esse potencial como uma vantagem, ao mesmo tempo é esse potencial que pode, né, te passar a perna, no sentido de fazer você sair iniciando. Então, assim, o autoconhecimento com desenho humano é cada vez mais lembrar quem realmente a sua mecânica, né, quem realmente você é, entender que você está num mar de condicionamento o tempo todo, que isso é a vida, certo? É a vida, não existe bom ou ruim no desenho humano, não. Existe, né? O Ra costumava dizer, desenho humano é sobreviver, human design is about seeing. E é isso, gente, é enxergar. Não adianta saber todo o conteúdo, não, é a prática, é o dia a dia, é na sua experiência, certo? Eu trouxe também o meu desenho para mostrar para vocês. Então, aqui, agora é o tipo um gerador, certo? Então, assim, de repente, o 26, que está aqui no trânsito, em Vênus. Vênus é sobre os valores. Então, o programa, no momento, está construindo os valores na porta 26, que é lá no ego. Isso aqui não é um centro de consciência, isso aqui é sobre motor, né? Motor para força de vontade. Então, esse 26 eu não tenho. Então, obviamente que é uma dos condicionamentos que eu vim aqui para viver, porque eu tenho o 44. Então, o 26 entrou aqui, então eu fiquei com essa configuração que define o meu baço.
Então, hoje, querendo ou não querendo, né, enquanto esse 26 estiver lá, não só hoje, a gente vai acompanhar durante a semana, você vai ver que esse baço aqui, de repente, eu estou condicionada a me sentir de forma consistente, bem ou mal, certo? Então, isso pode vir a me trazer uma pressão para eu sair nesse ano, certo? Por outro lado, eu estou aqui falando com vocês com uma garganta aberta, esse aqui é o canal da transmissão tribal. Então, ele é uma manifestação tribal de transmissão, que, obviamente, está aqui e eu estou transmitindo valores. A linha 1 é sobre a base, é sobre a investigação, estamos investigando valores aqui por trás de tudo isso, certo? Quando você começa a ver e mergulhar no potencial que o conteúdo do desenho humano te traz, certo? Então, gente, tempo dos neutrinos. Se você quiser que eu olhe o seu desenho, tem lá o WhatsApp, né, que está ali no outro slide, me envia teus dados que eu faço aqui, ok? Aí você me diz se eu posso falar seu nome ou se você só quer que eu diga que é um exemplo. Aí você sabe que eu sei, né? Então, é isso, gente. Amanhã, quem mandar hoje, eu já posso começar a ver a partir de amanhã. Por quê? Porque o desenho humano é sobre um potencial. Não é sobre, ok, é um formato que está ali, é uma forma. Sim, mas existe a questão de que você vai viver esse potencial de forma correta ou não. Você que sabe, obviamente, né? Então, é um potencial para nós, seres humanos, nesse momento inteiro, certo? O potencial, ele se estende, você pode aqui dar... A análise fundamental, basicamente, é sobre o tipo, a estratégia, o perfil, definição, autoridade interna, tema do não ser e assinatura, que é a base. Porque é essa base que vai ter lá o seu sistema primário de saúde, a sua psicologia do rave, a sua variável, quer dizer, né? Então, assim, o potencial é imenso. É através do tempo. Vamos lá. Perguntas. Estamos, então, entrando para o nosso segundo momento, que são perguntas. Hoje de manhã, casualmente, eu recebi uma pergunta aqui, e eu, obviamente, respondo, e eu já peguei a pergunta e trouxe para cá. Muito obrigada, quero agradecer. Então, a pessoa que me enviou a pergunta é um projetor, certo? Esse aqui é o desenho da pessoa, e a pessoa perguntou, eu já tenho... Opa, esse slide está querendo dançar um pouquinho. Eu já tenho o canal do Alfa, que é esse 317 aqui, ó. É esse aqui, ó, que liga o centro G com a garganta. É um canal de papel do Alfa. É o papel, a liderança para o bem ou para o mal, certo? Então, ele fala, eu já tenho o canal do Alfa, né? Como que eu fico no tempo dos neutrinos? Ó, esse aqui, ao lado, é o desenho do tempo dos neutrinos que, com mais frequência do ano de 2019. Então, esse ano novo do rei, que começou ontem, inclusive houve uma palestra ontem gratuita, ontem à noite, que eu vou disponibilizar o link para quem quiser baixar, tem mais informação sobre o potencial de autoconhecimento do desenho humano, e eu falo lá um pouco do tempo dos neutrinos, o que é, e um pouco do ano novo do rei. Então, essa pessoa estava lá ontem, e o que aconteceu? A pessoa identificou, ó, então, o desenho do ciclo do Ano Novo do Rei de 2019 vai ter no programa esse 31/7. Eu tenho também, né? Como que fica? Então, basicamente é assim. O que você tem definido, por exemplo, isso aqui é um canal, uma força vital definida no desenho. O 31 está aqui em Júpiter, no inconsciente, né, o corpo, e você tem o 7 que está aqui também em Júpiter. Né? Então, a gente sabe que Júpiter é essa questão dos, assim, da sua lei da sua vida, certo? Então, para você, o papel de alfa é a lei da sua vida. Quando você aguarda o convite, porque você é um projetor, e você decide com a sua autoridade interna, e então você se envolve, você vai guiar liderando, certo? Porque você traz essa liderança aqui como uma lei
para o espaço onde você estiver andando, certo? Aqui no programa, olha só, no programa, o 31 está lá na Terra, certo? E o 7 está na Lua. Então aqui já é outra coisa. Isso aqui é um programa, quer dizer, não é o desenho de alguém, é o desenho do ciclo de 2019, quer dizer, todos nós vamos estar recebendo essa configuração aqui como um condicionamento, vamos viver isso como uma grande aprendizagem, certo? Porém, vai ser o que nos aterra e nos impulsiona ao mesmo tempo. Enquanto que lá no seu desenho é sobre a lei das... Então, assim, o programa não tem como entrar no seu canal. Então, no geral, a gente pode dizer que todo mundo, né, porque vai estar recebendo esse condicionamento geral do ano aqui, vai estar vivendo isso da forma do programa. Algo que você é, por natureza, e de forma bem fixa, né? Você tem aqui em Júpiter. Então, gente, mesmo quando você está falando da mesma porta ou da mesma linha, você vai ter que ver qual é o planeta que está. Abaixo do planeta você tem cor, tom e base, que são outras informações. Então, assim, não existe algo sempre igual, porque tudo está sempre em movimento, certo? Então, você não fica como no tempo dos neutrinos, não. Você continua ficando do jeito que você é, que é o seu 7 e o seu 31 em Júpiter, a lei da sua vida, mas você vive isso o ano todo lá, você vai assistir no programa isso acontecendo, essa liderança, né? Por exemplo, eu sou uma pessoa que não tenho esse canal. Então, eu vivo como um condicionamento educativo, certo? Quando a gente não tem nada e entra um canal no tempo lá dos neutrinos ou num ciclo anual, a gente vive aquilo como uma coisa educacional, não é tão pessoal. Mas se alguém, agora eu não estou falando do teu desenho, eu estou falando se outra pessoa aí tem o 7, né? Então aí sim, ou tem o 31 e não tem os dois, aí sim aquela pessoa compromete o seu formato natural com o tempo do neutrino. Aí o canal completo do tempo do neutrino vai ultrapassar se é só uma portinha que a pessoa tem, ou o 31 ou o 7, certo? Eu espero que tenha ajudado a entender melhor a lógica, né, dessa questão do tempo dos neutrinos em relação ao nosso desenho. Então, sim, ela não define esse 31,7 que está no programa para o ano todo, ele não vai, aliás, que vai ocorrer com mais frequência esse ano, ele não define porque você já tem, né? Então, continua aqui o que você é, né? O que vai pegar, no caso, para você, aqui, projetor, é esse sacral, né? Com essa raiz aqui. Então, você, esse ano, vai ser desafiado. Olha, aqui você vai se comprometer com o programa. Ó, você tem o teu 60 nos nodos, né? No teu ambiente. Né? Então, aqui você vai estar nesse ambiente onde você, com frequência esse ano, vai estar ampliando essa definição aqui do programa, então você vai estar achando que é um gerador que gera mutação. Né? E você vai sentir isso. Então, veja bem, contanto que você não tome decisões com base nisso aqui, não saia fazendo as coisas, que você lembre que você é um projetor que aguarda o convite, que você decide com a sua autoridade única, né, que não é na hora, né? Esse que é o desenho humano na prática, né? É você ver o que está acontecendo e não deixar que aquilo acabe, né, o condicionamento acabe tomando a decisão, né, que passe por cima da sua mecânica única, da sua estratégia e da sua autoridade interna. Dica do dia para finalizar. Gente, nós estamos falando do tempo dos neutrinos, então é importante começar entendendo como é que você sabe, né, qual é o tempo do neutrino.
Você pode entrar, se você não baixou o programa gratuito do MMI para fazer os seus desenhos lá no seu computador, você pode ir lá no site do Desenho Humano Brasil, www.desenhohumanobrasil.com.br, e você ali gera, né, um desenho do momento. Por exemplo, se você quiser agora, você vai botar lá 23 de janeiro de 2009, 10 e 8, cidade Florianópolis. Aí vai sair um desenho. Aí você só leva em conta o que é configurado na personalidade, no que está em preto. Não leva em conta o que está em vermelho, porque o que está em vermelho foi o céu dos neutrinos há 3 meses atrás, que é o que compõe um desenho de alguém, certo? Mas no caso, se você quer olhar só para o tempo dos neutrinos, saber quais são as portas que estão ativadas e quais os planetas que estão ativando, você faz isso, né? O tempo dos neutrinos é sempre referente à informação configurada no agora da personalidade. Essa é a nossa dica do dia, junto também, né, com compartilhar para você que, lembrando, o desenho humano é um corpo de conhecimento lógico, é a ciência da diferenciação, trabalha com base de que todos nós nascemos com predisposição genética para a diferenciação da forma. Isso quer dizer que mesmo que todos nós sejamos aparentemente iguais, verdadeiramente somos todos diferentes. Essa ciência da diferenciação, o desenho humano, é uma caixa de ferramentas para qualquer pessoa em processo de autoconhecimento genuíno. E sempre, tudo começa lá a partir do seu desenho humano pessoal, certo? Você ingressa através da informação do seu desenho, fazendo lá a sua análise. Através do tempo, você vive essa jornada de autoconhecimento única. E o Desenho Humano Brasil, e eu estou aqui neste programa do Desenho Humano hoje, com as nossas botas de desenho humano, para lhe apoiar, dar o apoio, responder suas perguntas. Então, super grata por sua atenção. Tem alguma dúvida ou pergunta, me envia para o WhatsApp ou para o e-mail aqui, contato@desenhohumanobrasil.com. Um super dia para todos. Até amanhã. Lembra, segue a estratégia autoridade. Aí, aos poucos, o tempo vai te trazer um alinhamento correto com as pessoas e as experiências corretas para você, de acordo com a sua natureza. Forte abraço aqui de Florianópolis.